Sérgio Moro foi parcial no julgamento de Lula? Ringue da Pan no ar, tá valendo! E o assunto é quente, como sempre, toda semana quente, cada vez mais quente. Agora a gente vai falar dele. Lula, será que vai ser candidato? A suspeição dele está sendo discutida no STF, já passou lá pelo Fachin, né? Ele já anulou as condenações do Lula, porém, esse fato novamente está sendo debatido pelo Supremo e a gente já imagina que o resultado vai ser, mais uma vez, a ratificação da anulação das condenações. Porém, vamos debater isso agora, eu e o Kim Kataguiri. Kim, pelo jeito, não sei se está muito feliz com essa história, né? Eu não sei mais o que é pior para o Kim. Ter que votar no Bolsonaro de novo, que eu acredito que ele jamais fará isso, não fará isso, ou votar no Lula para derrotar esse político que hoje preside o país e coloca a democracia e a nossa saúde em risco. Eu estou curioso, depois o Kim podia responder essa. A gente tem agora esse fato do Lula ser um candidato. O Lula é o candidato. A gente pode dizer com 100% de certeza já. Lula é o candidato do PT na próxima eleição, porque, afinal de contas, o Sérgio Moro teve a suspeição dele, a princípio, aprovada e tem também a anulação das condenações do Sérgio Moro e que liberaram o Lula, que deixaram o Lula deixarão o Lula concorrer na próxima eleição. E para mim, cara, isso é a justiça sendo feita, porque o Lula já deveria ter concorrido na eleição passada. O que acontece é que se você tira da competição, da eleição, um político do calibre do Lula por conta de um processo, de um julgamento todo viciado, que agora já está mais que exposto, que está mais que mostrado, que teve conluio entre os procuradores e o juiz, que teve também uma intenção política ali. Eles estavam, sim, querendo derrubar o Lula de qualquer maneira. É uma conversa até de hater. Quando você vê a Vaza Jato que vazou da conversa dos procuradores, parece hater de internet atacando o político que não gosta. Então rolou uma questão política e pessoal, fora, claro, todos os vícios desse processo que levaram à suspeição, uma suspeição correta. O Lula não teve um julgamento parcial, inclusive agora o Le Monde, que é um jornal francês, um dos de maior credibilidade no mundo, ele saiu com uma reportagem muito esclarecedora, mostrando que teve, sim, uma ajuda, teve mais que uma ajuda. O FBI, a CIA, o governo americano, ele atuou, sim, para ajudar a Lava Jato, atuou junto com a Lava Jato para fazer o que conseguiram, enfim, que era melar uma nova candidatura do PT e acabar com um governo petista. Segundo o Le Monde, o governo americano, ele tinha, sim, uma preocupação muito grande com a influência que o Brasil tinha em países da América do Sul, principalmente países africanos, com obras que eram tocadas nesses países pelas grandes construtoras, OAS, Odebrecht, que acabaram quase falindo por conta da Lava Jato. Então, o governo americano tinha o interesse em minar a força do Brasil nesses países e em minar também o poderio econômico dessas empresas que estavam virando as maiores do mundo, né? A Odebrecht era uma das maiores do mundo, uma das maiores construtoras do mundo. E é claro que os americanos queriam a Odebrecht deles e não a do Brasil fazendo obra na África, fazendo obra na América do Sul. E, afinal de contas, como fazer isso? Criou-se. Eles perceberam que com a Lava Jato, que a Lava Jato não surgiu só para isso, mas que com a Lava Jato dava para convergir também com essa intenção do governo americano de sabotar, sim, o poderio econômico dessas empresas brasileiras e a influência do Brasil nesses países. Isso o Le Monde apurou com vazamento de documento, apurou com fontes que eles ouviram, e eu relembro algo que eu já falei publicamente. Inclusive, mês passado eu falei isso, está gravado, já falei isso no Pânico, que tem uma entrevista que nunca saiu da minha cabeça, que era do embaixador do Brasil, do embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, na época do governo Dilma. Quando ele saiu do Brasil, ele falou isso. Eu já comentei que tinham 2 pontos que incomodavam muito os americanos com relação ao Brasil, que era exatamente a influência do Brasil em países africanos com obras tocadas lá pelo Odebrecht. Ele, inclusive, citou o Odebrecht. E quem se deu mal com todo esse imbróglio, com toda essa investigação, foi exatamente a Lava Jato, conseguiu exatamente atacar a Odebrecht e o poder e a influência que o Brasil tinha nesses países. Então, convergiu sim com interesses americanos. Tem uma série de encontros do Sérgio Moro
com agentes do FBI e da CIA que nunca foram esclarecidos. E quando o Lula foi preso, está lá nas mensagens vazadas. Delton Dallagnol, um dos procuradores de maior nome aí nessa apuração da Lava Jato, ele escreve: a prisão do Lula é um presente da CIA. Ele escreveu isso. O que ele quis dizer com isso? Pelo jeito o Le Monde está explicando agora, né? Pelo jeito que interessava sim ao governo americano sabotar o governo brasileiro, que naquela época era comandado pelo PT. O Le Monde esclarece isso, e a gente tem com a Vaza Jato o escancaramento de um julgamento que não foi de maneira nenhuma imparcial. Então o Lula, ele vai ter agora o direito que ele deveria ter tido na eleição passada de concorrer. E eu digo mais, uma democracia, ela precisa disso. As pessoas se sentem representadas pelo Lula. Se o Lula concorre e perde, a eleição ela tem muito mais credibilidade do que uma em que ele foi retirado às pressas por um juiz que depois ainda vira empregado daquele que acaba eleito com a ajuda do desfalque do Lula. Com a falta do Lula na eleição, o Bolsonaro teve uma facilidade maior de ganhar e de ser eleito, e quem passou a trabalhar para ele foi exatamente Sérgio Moro. Então, sim, vejo com justiça essa suspeição, e também com justiça o fato de termos Lula concorrendo. Se ele perder, perdeu, mas agora vai ser Lula contra Bolsonaro, e o Brasil se sentirá representado numa eleição de fato democrática, apesar de termos o Bolsonaro, alguém que ameaça a democracia do outro lado aqui. Mas e aí? Bateu o desespero agora que é Lula ou Bolsonaro, né? Não bateu desespero não, Guga. Eu só digo o seguinte, estava com saudade, né, de ver você falando sobre PT, né, que você fica até mais radiante, chega o olho brilha, quando o assunto é PT, o Guga já fica alegre, feliz, tá até tomando sua garrafinha colorida ali, porque hoje ele tá alegre falando de PT. E ainda vivi para ver o Guga comprando a narrativa da Marilena Chaui de que a Lava Jato é a armação da CIA, do FBI. E a Marilena Chaui tinha dito que eu tinha sido também treinado na FBI junto com o Moro. Vamos lembrar dessa afirmação. Mas o Le Monde não falou nada de você. Mas o Le Monde, aceitar o que o Le Monde fala sobre a esquerda é a mesma coisa que aceitar o que o Le Figaro fala sobre a direita. Ambos são jornais panfletários ali da França, e que sempre puxaram o saco do governo Lula. Puxaram o Le Monde, claro, não o Figaro. Mas, de todo modo, vivi para ver duas coisas. Primeiro, né, o Guga defendendo aí a candidatura do Lula e dizendo que foi tudo uma armação dos americanos. E segundo, ver o Guga defendendo a Odebrecht, né, falando que o grande medo dos Estados Unidos e o grande medo da Lava Jato era a Odebrecht se tornar uma grande ameaça os países americanos disputarem disputar obra, licitação em países africanos. Realmente, Guga, você tá cada vez mais petista, tá te fazendo mal, realmente, esse cenário aí de Bolsonaro contra Lula, né? Primeiro, que não se sustenta a tese de que o Moro condenou o Lula correndo para ele ficar inelegível, porque o tempo de condenação do Lula foi maior do que a média da Operação Lava Jato. E mais do que isso, ele poderia ter prendido o Lula preventivamente e escolheu não prender. Você tinha mais do que necessários requisitos, ainda mais depois daquele ciclo que ele fez no sindicato, e escolheu esperar a condenação em segunda instância para daí dar confirmação. E é bom lembrar também, né, que o Moro não tinha poder de tirar ninguém da eleição. Quem tira a gente de eleição é trânsito em julgado de segunda instância, é o que diz a lei da ficha limpa. Então, colegiado do TRF4, que inclusive aumentou, né, a pena dada pelo ex-juiz Sérgio Moro do Lula, que aí sim tirou o Lula da eleição depois que se esgotaram os embargos de declaração dele na segunda instância. Então não foi o Moro que tirou, foi o tribunal, que é quem tem a competência, que tem o poder para fazer isso. No que dependeu do Moro, levou até mais tempo do que outros condenados em primeira instância na Operação Lava Jato. Para além disso, Lula é um dos únicos réus que teve, e está acontecendo muito do que aconteceu no mensalão também, né? A parte privada ali da corrupção continua presa e continua cumprindo pena, e os políticos se safam, né, com seu poder, com a sua influência. O Lula é um dos únicos criminosos do país que teve o privilégio de ter
uma mesma questão reanalisada pelo Supremo 3 vezes. Primeiro que se eu fosse preso, o Guga fosse preso, qualquer mortal fosse preso, o Supremo sequer conheceria nosso habeas corpus, sequer teria esse julgamento. Segundo, que julgar 3 vezes ainda, como a defesa do Lula fez de maneira abusiva sobre a mesma matéria, entrando com habeas corpus, e isso esquece também de maneira nenhuma segundo julgado. E ainda, julgar com base em provas ilícitas, julgar com base em provas imprestáveis, ilegais, que inclusive o PT critica muito, e as esquerdas criticam muito, né, a Lava Jato de ter apresentado lá as 10 medidas, e uma das 10 medidas ser a legalização de prova ilícita obtida de boa-fé, que eu discordo completamente, fui contra na época também as 10 medidas por causa disso, por causa do teste de honestidade e outros absurdos. Mas agora, né, para se safar, Lula utiliza exatamente uma prova ilícita, né, um fruto de um roubo, fruto de um hackeamento, né, de uma operação que foi feita para pegar os hackers e que o Lula aproveitou para usar na sua defesa do Supremo Tribunal Federal na reanálise, na terceira reanálise do seu recurso. Mais um ponto que o Guga falou que é importante ressaltar é de que essa ilusão, né, de que se o Lula tivesse disputado a eleição em 2018, ele teria sido presidente da República. O PT não foi só varrido da presidência da República, o PT perdeu a eleição em todas as esferas, né, municipal, governos estaduais, né, no Senado nem se fala, perdeu o espaço nacional, é a rejeição gigantesca, e muito da rejeição do PT foi o que catapultou o Bolsonaro, como teria catapultado outro candidato que tivesse ido para o segundo turno contra o Lula, e contra o Lula mais ainda, né? Porque o Haddad tem algumas investigações, mas não tem condenação como o Lula tem, e daí ficaria muito mais simples de se acusar no segundo turno, de se utilizar a rejeição do PT contra o próprio PT. Então, essa ideia de que, não, se fosse o nosso pai Lula tivesse disputado, aí estava tudo certo, ele ganhava a eleição, isso é baboseira. Agora, de todo modo, chegando em 2022, eu acredito, primeiro, você vai ter um racha, e isso já está muito claro, eu estou vendo todo dia que o quebra-pau quebrar na Câmara dos Deputados, entre o PDT principalmente e o PT. Né? E as esquerdas vão completamente rachadas ali para 2022 e vão focar em bater no Lula. Não vão, escutem o que eu estou dizendo. As esquerdas não vão focar em bater no Bolsonaro, porque o Bolsonaro, o eleitor do Bolsonaro não vai para ninguém que é de esquerda. Agora, o eleitor do Lula pode ir para o Ciro, o eleitor do Lula pode ir para o Boulos ou outro candidato do PSOL. E é aí que as esquerdas vão disputar espaço e vão ajudar a desidratar a candidatura do Lula, assim como nós aqui na direita vamos para cima do Bolsonaro para desidratar sua candidatura, e daí a gente ter uma alternativa e sair desse cenário caótico, mas que é bom pro Guga, porque no final o Guga quer Lula presidente. No fundo, o Guga quer Lulão. No fundo, o Guga quer Lulão, e é por isso que ele quer o Bolsonaro forte, para chegar 2022, o Lula disputar com o Bolsonaro, crescer, né, no antibolsonarismo da mesma maneira que o Bolsonaro cresceu no antipetismo, e aí volta o Lula, o Guga tá feliz, não sei se já prometeram o ministério pro Guga, mas alguma coisa aí tem que estar muito feliz. Na verdade, a minha única felicidade é em ver que a popularidade do Bolsonaro está derretendo, e hoje ele é um cara que pode perder, além do Lula, para o Luciano Huck, né? Agora, o Kim, ele fica nessa zoeira de querer me rotular como um petista, apesar de eu ter sido muito crítico ao PT na época do governo do PT também, porque é uma maneira de tentar fazer vocês desviarem aqui do que eu realmente estou falando, dos argumentos que eu estou usando, porque se você comparar com os argumentos do Kim, você vai ver que são mais robustos. O Kim Mandiná acaba de prever que o Lula não venceria a eleição, mas se a gente for pegar os dados da eleição passada, o Lula, um pouco antes de ser preso, ele estava com quase 10 pontos a mais do que o Bolsonaro nas pesquisas, e mesmo preso dentro da cadeia, ele continuou na frente do Bolsonaro. E se o Lula não tivesse sido preso da maneira apressada e com conluio entre um julgador que desde o início já tinha intenção de prendê-lo, que era o Sérgio Moro, junto com os procuradores, ele não seria um ficha suja, que foi o argumento usado pelo Kim para dizer que era mais fácil derrotar o Lula que o Haddad. Ele jamais seria até um ficha suja. Ele estaria concorrendo como um candidato sem nenhum tipo de corrupção, de ato para ser usado contra ele, ato de corrupção no caso, porque ele não seria um ficha suja aqui. Então ele teria totais condições sim de ter vencido, e eu me baseio nas pesquisas. Kim Mandiná está se baseando no que ele pensa, no achismo. Estou me baseando nas pesquisas. Baseando no resultado da eleição.
mostravam que no momento da prisão do Lula ele era o favorito, e até mesmo preso ele seguiu o favorito por um tempo, e mesmo preso ele mandou o poste dele, como era chamado o Haddad, para o segundo turno da eleição. Então o Lula, agora inclusive na pesquisa mais recente que saiu hoje, ontem para ser exato, o Lula aparece com 52% no segundo turno contra 34% do Bolsonaro, é quase 20% a mais de pontos já. Então o Lula é sim alguém que tem tudo para derrotar o Bolsonaro. O Luciano Huck também é outro nome que aparece hoje com a possibilidade de derrotar o Bolsonaro no segundo turno. Ciro, Sérgio Moro e Dória aparecem empatados com o Bolsonaro no segundo turno. Então a gente tem nesse quadro mais uma prova do quanto o Lula carrega com ele um capital político que poderia tê-lo elegido na eleição passada e que pelo jeito está tornando o favorito a se eleger na próxima eleição. Ele é o favorito hoje, ele passou o presidente, essa é a verdade. Então, Lula poderia sim ter vencido, e fora isso, eu acho muito ingênuo você acreditar que o Lula nunca soube de nada errado que estava acontecendo em volta dele, assim como eu acho muito ingênuo você acreditar que o Sérgio Moro foi um isentão, foi alguém que realmente seguiu a justiça quando condenou o Lula. Para mim, nos dois casos, são casos de pessoas que se mostram ingênuas. É óbvio que o Sérgio Moro sabia que estava atropelando a Constituição, atropelando a República, o que há de mais importante, o princípio mais republicano que existe é que a justiça é igual para todo mundo, e ela não foi igual para o Lula. Ele teve um julgamento de exceção, isso está escancarado, e não foi só as mensagens hackeadas, como o Kim usou agora, dizendo que uma prova ilegal foi usada para absolver o Lula. Não é a questão das mensagens hackeadas. Inclusive o Gilmar Mendes e todos os ministros do STF frisaram na hora do voto que não era por conta da Vaza Jato que eles estavam aprovando a suspeição do Moro. A segunda turma aprovou sim, porque viu que ele cometeu uma série de erros, como por exemplo, espionar, fazer grampo ilegal. Grampo ilegal! Agora quem está se queixando de hackeamento ilegal de mensagens, o que é uma forma de grampo ilegal. A mesma coisa fez, sim, Sérgio Moro, um juiz, quando grampeou o Lula por um tempo muito excedente, muito maior do que o permitido, chegando ao ponto de gravar Dilma e soltando só 5 ou 6 segundos da gravação para passar uma mensagem errada de que o Lula queria virar ministro para ganhar foro privilegiado, sendo que tinham vários minutos de gravação anteriores mostrando que o Lula estava fazendo um discurso contrário a se tornar ministro, o que enfraqueceria a tese de que ele queria foro privilegiado, mas o Sérgio Moro soltou só alguns segundos. Esse foi um momento crucial de toda essa história, que inclusive fez com que o Gilmar Mendes proibisse o Lula de ser indicado ministro, e foi o que acabou levando-o também à prisão. Então, sim, tem uma série de atos que são atos obscuros e que foram, sim, levados em consideração para aprovar a suspeição, fora as mensagens hackeadas, que agora a única maneira de atacá-las é dizendo que elas são ilegais, porque se você não atacá-las dizendo que são ilegais e quiser realmente olhar o mérito, né, que é o conteúdo da mensagem, aí, amigo, aí não tem como você não enxergar o que está escancarado ali. Sérgio Moro perseguiu o Lula do início ao fim. Isso é um fato. Lula é inocente? Lula é um anjo? Não creio. Sérgio Moro é alguém que cumpriu a Constituição e que julgou de uma maneira errada, de uma maneira correta, imparcial? Jamais. Jamais. Ele é alguém suspeito e a suspeição faz justiça, e Lula, ano que vem, ou qualquer outro nome, precisa derrotar esse atraso que foi colocado na presidência e que ameaça o nosso futuro, a nossa democracia e a nossa saúde. Bom, vamos lá. O primeiro que tem uma diferença, gostei muito que você usou o exemplo do grampo, né? Porque o grampo, de fato, né, o período que foi pega aquela última conversa, aquele último diálogo do Lula com a Dilma, foi ilegal, né? Já havia passado do prazo da autorização jurídica, né, que havia sido dada, da autorização judicial, perdão, que havia sido dada para que aquela captação fosse feita, e a partir do momento em que envolveu a ex-presidente da República, ou a presidente da República, né, na época, ele deveria ter remetido isso para o Supremo Tribunal Federal, porque ela tem foro privilegiado e tem imunidade presidencial. A grande diferença entre este grampo e não o grampo inteiro, né? Não todas as conversas que foram gravadas não foram legais. Agora, esse período a mais de tempo que pegou esse último diálogo entre o Lula e a Dilma, a grande diferença entre este período deste grampo ilegal com
as provas ilegais e ilícitas que foram usadas no Lula, no Supremo Tribunal Federal, no habeas corpus, que estava reanalisando matéria pela terceira vez, é sempre bom ressaltar, é de que este grampo foi declarado nulo e ilegal e por isso não foi utilizado como prova para condenar o Lula. E por isso não foi utilizado como prova para nada. Né? E isso foi, e o próprio Moro depois admite que errou. Né? E os ministros do Supremo anularam essa prova e ela não foi utilizada no processo. Nem na época, na suspensão, peguem para ler a decisão do ministro Gilmar Mendes. Nem na época da suspensão da nomeação do Lula, esse diálogo foi usado como fundamento para suspender a nomeação dele. Gilmar Mendes disse que aquele diálogo seria imprestável por ser nulo, mas que a própria Dilma havia admitido a existência do diálogo pública e notoriamente e que aquilo validava a prova, porque ela mesma havia admitido a existência daquilo. Então, a diferença de uma coisa e de outra é que em um houve um abuso, o abuso foi corrigido, foi declarada a nulidade da prova. No outro caso, o abuso se transformou numa prova que liberou um sujeito de processos, inclusive, que não foi o ex-juiz Sérgio Moro que proferiu a sentença, como no caso da sentença da Gabriela Hart, que junto, na mesma baseada, foi levado em consideração para o Supremo para que o Lula se livrasse de todos os processos, que é outra coisa bizarra, você analisar todos os processos de baseada e não caso a caso, como acontece na justiça, né? Você não julga casos numa tacada só, como o Supremo Tribunal Federal fez nessa vez. Então, a tese de que o Lula teve abuso, teve nulidade na Lava Jato e essas nulidades devem ser corrigidas, algumas já foram reformadas pela segunda instância, pelo Supremo, outras não, isso eu concordo. Agora, dizer que o Lula é uma grande vítima de um sistema persecutório, que ele não teve chance de se defender, nenhuma outra vítima, nenhum outro réu, né, nenhum outro alvo, vítima de processo penal, teve a oportunidade de discutir e rediscutir seus casos no STJ e no STF, como o Lula teve. Qualquer outra pessoa já teria transitado em julgado, o caso do Lula já estaria fechado, e ele só teve esse privilégio porque é ex-presidente da República. Vamos entrando aqui na reta final, minuto final, mas só para fechar aqui minhas considerações, essa questão do Gilmar Mendes, da prova que foi usada, que você disse que o Gilmar Mendes não levou em consideração, você acabou depois admitindo que levou, porque afinal de contas ele falou que a Dilma admitiu um diálogo, então ele levou em consideração o diálogo. Foi esse diálogo deturpado, já que só foi liberado alguns segundos do diálogo exatamente para deturpar o verdadeiro sentido da mensagem, é que valeu para fazer com que o Gilmar Mendes tivesse a convicção que ele formou, que depois levou à suspeição do Lula como futuro ministro e acabou tornando o Lula como alguém que não poderia conseguir o foro privilegiado. Enfim, esse grampo, essa frase da Dilma e essa fala com o Lula, ela foi sim o que fez com que o Gilmar Mendes chegasse à decisão pela suspeição do Lula e que o proibisse de se tornar ministro. Então isso sim foi muito importante e foi um ponto crucial e foi o que levou inclusive o Lula à prisão, já que com foro privilegiado provavelmente ele não teria sido preso. Então é essencial sim esse momento e ele deturpou essa questão. E a gente pode analisar e fazer uma análise contrária do que você fez. Na verdade, o STF ele acabou sendo manipulado pelo Moro para fazer com que o Lula acabasse na cadeia, já que ele não teve foro privilegiado. Esse foi o fato. Então é o contrário do que você está pregando aí. Eu não vejo o que você disse como verdade. E sobre aquela gozação que você fez, o Guga agora está acreditando na CIA. Cara, está acreditando em teoria da conspiração da Chauí. Olha, tem uma série de jornalistas com credibilidade, além do Le Monde. O Le Monde não inventar uma reportagem. Essa, para mim, você é que está copiando um argumento que é usado pela extrema-direita de querer taxar todo mundo como ou esquerda ou direita e que está todo mundo fazendo um jogo político na imprensa. Isso não é verdade. O Le Monde é um jornal de muita credibilidade. Desculpa, Guga, mas todo mundo faz jogo político, sim. Existe um lado jogo ou pro político. outro, todo mundo da imprensa também.
Não, mas a imprensa, é óbvio que tem muitos jornalistas sérios e que eles buscam a informação correta, independente dele ter um viés mais progressista ou conservador, tem dos dois lados jornalistas que vão sempre buscar o fato. E eles não parecem ali estarem fazendo nada além de uma apuração de uma reportagem muito bem feita, muito consistente, com fonte, com documento, enfim, com fatos. E por mais que o Le Monde tenha um viés progressista e de esquerda, e você está certo em falar isso, a reportagem ela tem credibilidade. Ela mostra, sim, ela reforça o que muitos jornalistas já estão investigando, que é um conluio entre a Lava Jato e as forças americanas. Existem, sim, reuniões com agentes do FBI e procuradores, com Sérgio Moro e assim, isso aconteceu. E como é que você explica a mensagem do Dallagnol falando que a prisão do Lula é um presente da CIA? O que explica isso? É uma mensagem dele. É muito simples. A Petrobras tem ações listadas na Bolsa Americana. A CIA e o FBI investigaram a Petrobras, investigaram a Odebrecht e compartilharam provas com a Força Tarefa aqui em Curitiba, justamente porque... Sim, de uma maneira irregular. Inclusive, eles foram né, a Odebrecht e a Petrobras foram alvo aí a Odebrecht não, foi alvo de uma class action, que é quando os acionistas são prejudicados, né, por uma ingerência política, por um escândalo de corrupção, justamente por ser listado na Bolsa Americana. Foram obrigados a fazer um acordo com o Departamento de Justiça americano. Exato. Então é óbvio que o FBI e a CIA tiveram na investigação, porque é uma empresa listada na Bolsa Americana. Não é óbvio o procurador falar que isso é um presente da CIA, não deu uma de detalhe. Presente, ele tá falando das provas. Não, provas, que provas? Primeiro que não teve prova, ele foi condenado sem prova, realmente nem precisou de prova para condenar no caso do triplex. Aí você apelou. Não teve prova, não tem prova, você tem uma série de não tem, isso é uma questão que não existe, ninguém consegue dizer qual é a prova para, por exemplo, afirmar que o Lula é dono do triplex. Agora, essa questão, que você está sendo ingênuo, não tem como ter tido todo esse conluio e ter tido essa troca de mensagem sendo uma coisa só, porque em algum momento a CIA e o FBI também entraram nessa história, não teve. Inclusive o Le Monde mostra que teve um pacto entre a CIA, o FBI e a Lava Jato, e que metade do que eles receberiam, do que eles conseguiriam, dos bilhões que eles conseguiriam de volta, iria para um fundo que seria gerido pelos procuradores. E isso aconteceu. Eles criaram isso aí eu concordo com você. Isso aí eles pegaram metade do dinheiro e o Le Monde esclarece essa história. Então a matéria do Le Monde tem muita credibilidade. Por que a CIA resolveu dar 2 bilhões para os caras? Agora, ser um conluio para derrubar o Odebrecht, aí já é demais. É um conluio que queria atingir as empresas brasileiras, sim, segundo o Le Monde e segundo outros jornalistas. Quem está entrando na reta final? Dá um adeus, vai, meu. Vou dar um adeus, vou deixar o Guga aí com o Lulão da massa. Os petistas aqui meus colegas da Câmara já estão meio tristes aqui, porque o Lula tá fazendo um discurso, né, chamando liberal no governo, né, chamando gente de como ele fez na primeira composição. Então estão falando que era melhor ter o Haddad de candidato mesmo, que pelo menos ele tinha um discurso à esquerda. Até tiram sarro falando que é capaz do Lula até me dar o BNDES se ele for presidente, do jeito que ele Então, vamos deixar o Guga aí feliz com a candidatura dele, que o olhinho brilha, Guga. Você precisa admitir que você pode até ter críticas ao PT, mas você sente dentro aí de você tem um negocinho que pega fogo, assim. Você tem uma faísquinha aí, Guga, que te deixa alegre falando do PT. É o Bolsonaro perdendo, tá me deixando alegre. Se você fosse você contra o Bolsonaro, pra ser uma criança ainda, e tivesse à frente dele, eu estaria feliz também. Mas enfim, é isso. Tamo junto, galera. Bom. Semana que vem mais um ringue. Quem sabe aí a gente continua nesse tema da eleição. É nóis, que valeu. Falou, abraço.